vai ter duas discussões. Eu costumo começar no horário, a gente já está passando lá no se vocês concordarem, a gente pode até começar a segunda aula um pouquinho mais cedo, de acordo com a aula que terminar. Eu acredito que essa aula vai durar em torno de 1 hora. A outra é mais rapidinha, acho que eu tenho uns 40 minutos, certo? Geralmente, nos meus slides, eu já coloco como se fosse a matéria resumida. E geralmente o que eu coloco nas questões é estar nos slides. Tá, você que é importante para a vida. Normalmente eu coloco que é importante para a vida. Então, gente, hoje a gente vai discutir um pouco sobre doença ulcerosa fértil, infecção por H. pylori. Esse aqui vai ser o roteiro da nossa aula. Inicialmente a gente vai falar especificamente sobre doença ulcerosa fértil, e aí no final a gente vai discutir um pouco sobre a infecção por H. pylori, que na verdade é a principal causa de úlcera fértil aqui no nosso meio, né? Então, começando pela definição, o que é uma úlcera fértil? A úlcera fértil ela é uma solução de continuidade da mucosa gastrointestinal, ou seja, uma ferida, né, que se estende além da muscular da mucosa, tá? Essa questão da profundidade é importante para a gente diferenciar o que é erosão e o que é úlcera. A erosão normalmente é quando só a mucosa perde, né, tem essa solução de continuidade. Quando essa ferida ultrapassa a muscular da mucosa, a gente já chama de úlcera, tá? Normalmente as úlceras é que tendem a estar mais relacionadas a sintoma e a complicação, as erosões não. E as úlceras pépticas, elas vão ocorrer quando o efeito corrosivo do ácido clorídrico e da pepsina ultrapassa os mecanismos protetores da mucosa, tá? Então a úlcera péptica ela vai acontecer em situações ou que a produção ácida esteja aumentada ou que os mecanismos de defesa da mucosa estejam diminuídos, tá? Então, normalmente esse é o contexto em que essas lesões aparecem. É importante que vocês saibam que as úlceras pépticas elas são mais frequentes em homens. Os estudos mostram que em torno de 1,5 a 3 vezes mais comum em homens do que em mulheres. E normalmente as úlceras duodenais são mais comuns. Os estudos apontam que em torno de 5 vezes mais frequentes do que as úlceras gástricas. E 95% das úlceras duodenais elas se localizam na primeira porção duodenal. Exatamente porque é a área em que o bolo alimentar vai estar mais ácido, né? Então, à medida que o bolo alimentar vai se envolvendo pelas enzimas intestinais, pelo bicarbonato produzido pela mucosa, pelo pâncreas, o pH vai aumentando e aí a chance de ter uma ulceração pelo efeito corrosivo do ácido clorídrico é menor. Então, por isso que as úlceras duodenais geralmente acontecem na primeira porção, tá? Já as úlceras gástricas mais frequentemente se localizam no âmago gástrico. Como eu falei para vocês, a fisiopatologia da úlcera ela vai ocorrer quando os mecanismos de defesa da mucosa gastrointestinal eles são vencidos pelos efeitos deletérios do ácido clorídrico. Normalmente, no contexto da úlcera gástrica, o que ocorre é a diminuição dos fatores de defesa. Então, quando a gente tem algum processo que gera dificuldade de produção de muco, bicarbonato, de revitalização da mucosa do estômago, então esse ácido acaba conseguindo entrar mais frequentemente em contato com as células da mucosa gástrica e isso pode gerar lesão, né? Então, a mucosa do nosso estômago é a mucosa que está mais preparada a receber ácido, porque ele é produzido lá mesmo, né? Então, quando a gente tem algum mecanismo que gere dificuldade nesse processo de defesa, então geralmente isso evolui como úlcera gástrica. Já as úlceras duodenais, normalmente elas acontecem quando a produção do ácido clorídrico está aumentada, tá? Então, geralmente a fisiopatologia das duas é diferente. A úlcera gástrica ocorre mais quando os mecanismos de defesa estão diminuídos e as úlceras duodenais quando os mecanismos de produção do ácido de alguma forma aumentam, certo? E quando a gente pensa em mecanismos de defesa da mucosa, é importante que a gente lembre que a mucosa do estômago ela tem 3 barreiras de defesa. A barreira
pré-epitelial, né, que é aquela que é antes das células, que é formada principalmente pela camada de muco e bicarbonato. Essa camada ela é produzida tanto pelas células epiteliais gástricas, no contexto em que a gente pensa no estômago, quanto pelas glândulas de Brunner que estão presentes no duodeno, tá? Então, muitas vezes, o ácido clorídrico não consegue nem chegar perto da célula, porque há essa espessa camada de muco e bicarbonato que protege essas células da autodigestão, né? Abaixo da defesa pré-epitelial, está a defesa epitelial, tá? E nesse caso, é feita pelas próprias células apicais da mucosa, tá? Normalmente essas células, elas têm uma membrana apical bem espessa, que mesmo que o ácido consiga ultrapassar essa barreira pré-epitelial, muitas vezes ele não consegue adentrar essa primeira camada. Além disso, o ácido que poderia passar entre as células, muitas vezes ele não consegue, porque essas células, elas têm firmes complexos juncionais, né, que impede tanto o ácido passe pela célula como entre a célula. E, além disso, a própria célula, ela funciona como uma barreira de difusão do íon hidrogênio. Então, os íons hidrogênio que conseguem ultrapassar são rapidamente bombeados para fora da célula, tá? Então é muito importante, né, que a célula esteja funcionando adequadamente para não impedir que esse ácido consiga adentrar as camadas mais profundas da mucosa. E existem os mecanismos de defesa pós-epiteliais, que na verdade eles dependem principalmente do fluxo sanguíneo. Então, é muito importante para o funcionamento normal dessa célula apical, tanto de produzir muco e bicarbonato, quanto para conseguir ter uma camada apical espessa, manter seu complexo juncional firme, que o suprimento sanguíneo para essa célula seja adequado. Então, daí a importância do fluxo sanguíneo na mucosa. Muitas vezes, a úlcera péptica gastroduodenal, ela vai acontecer em situações de estresse hemodinâmico. Então, o paciente que está internado na UTI, em choque séptico, choque hipovolêmico, choque cardiogênico, ele vai ter um menor fluxo sanguíneo e muitas vezes ele evolui com uma úlcera que a gente chama de úlcera de estresse, né, de estresse traumático, né, pela dificuldade de fluxo sanguíneo da mucosa, tá? Então, o fluxo é muito importante. Além disso, além de fornecer energia para essa célula conseguir funcionar bem, esse fluxo sanguíneo também ajuda a remover o ácido clorídrico que ainda assim conseguiu ultrapassar essa camada epitelial, né, essa camada de células epiteliais mais superficiais da mucosa, tá? Então, é muito importante que essas três fases, né, tanto o mecanismo pré-epitelial, epitelial, quanto pós-epitelial estejam funcionando adequadamente para a nossa mucosa gastroduodenal conseguir se defender do ácido que a gente produz para a digestão dos alimentos, né? Agora, lembrando um pouquinho sobre a secreção ácida, né? Como é produzido o ácido no nosso estômago. Então, o ácido ele é produzido pela célula parietal, tá certo? Através de três estímulos, tá? O estímulo central, né, colinérgico, através dos receptores muscarínicos. Então, a gente começa a produzir ácido desde o momento em que a gente vê ou sente o cheiro do alimento, tá? Então, quando a gente vê e sente o cheiro do alimento, já há um estímulo de liberação de acetilcolina, né, via vagal, que estimula os receptores muscarínicos a produzir ácido. A outra via, que na verdade é a mais importante, é a via através dos receptores de histamina, né, que são os receptores H2. Esses receptores, né, através do estímulo de produção de histamina, também estimulam a produção de ácido. E quando é que é produzida histamina? A histamina é produzida pelas células enterocromafins-like, que estão lá nas glândulas gástricas, à medida que os aminoácidos vão chegando no nosso estômago, certo? Então, há o estímulo da produção parácrina, que é a célula endócrina que produz histamina, ela fica do lado da célula parietal. Então, há um estímulo parácrino, essa célula produz histamina quando esses aminoácidos entram em contato com a mucosa, há a produção de ácido clorídrico através da via da histamina. É importante que vocês saibam também
que existe um hormônio que é produzido no estômago, que é a gastrina, também pela presença de elementos proteicos alimentares, e a gastrina, ela também estimula a célula interferon afim-like a produzir histamina, tá? Então, o receptor de histamina, ele tem estímulo duplo, tanto pela histamina produzida de forma paráquea, pela presença do aminoácido, quanto a histamina produzida via gastrina, né, também pela presença dos aminoácidos da mucosa. E, por fim, os receptores de colecistocinina, que são estimulados diretamente pela gastrina, também pela presença de aminoácidos dentro da mucosa. Então, ou aminoácidos dentro do estômago, né? Então, se eu tiver alteração de qualquer um desses receptores, né, de forma que eles sejam hiperestimulados, isso também pode levar a uma produção aumentada de ácido. No contexto de aumento do estímulo do receptor muscarino, por exemplo, se eu tiver uma situação de hipertensão intracraniana, isso pode estimular de forma anormal os receptores muscarínicos e pode aumentar o risco de úlcera péptica, tá? Quando eu tenho algum estímulo à produção de histamina, como por exemplo, nas doenças mieloproliferativas associadas à basofilia, né, a mastocitose sistêmica, então tudo que aumente histamina de forma anormal também pode aumentar a produção de ácido. E via receptor de colecistocinina tipo 2 é quando eu tenho uma produção anormal de gastrina. Existe um tipo de neoplasia neuroendócrina chamado gastrinoma, que é um tipo de tumor que pode ter comportamento tanto mais para benigno quanto um comportamento mais para maligno, que produz de forma anormal a gastrina, e isso também, né, pode estimular de forma anormal a produção de ácido clorídrico, tá? Lembrando que essas situações elas são mais raras, tá? Na maioria das vezes, as úlceras pépticas elas vão acontecer por situações ou de diminuição da defesa, né? Principalmente associada à infecção por H. pylori, uso de anti-inflamatório, como a gente vai estar na frente, ou estímulo à produção de ácido pelo processo inflamatório associado à infecção por H. pylori, que muitas vezes diminui a produção dos hormônios inibidores da produção de ácido clorídrico, que é a somatostatina, tá? Então, tanto o receptor muscarínico via acetilcolina, o receptor de H2 via histamina e o receptor CCK2 via gastrina aumentam a produção de ácido clorídrico. E a somatostatina é um hormônio inibidor que é produzido pelas células D, que também estão presentes na mucosa gastrointestinal. Essas células D, elas vão funcionar quando o pH intragástrico está muito baixo, né, por feedback negativo, então é um estímulo à inibição da produção de ácido, e em processos inflamatórios da parede, da mucosa, principalmente associada à infecção por H. pylori, como a gente vai ver lá na frente, tá? Então esses são os estímulos à produção de ácido. Agora a gente vai falar sobre a etiologia, né? Quais são as principais causas de doença ulcerosa péptica no nosso meio? A principal é a infecção por H. pylori, tá? Estudos dos Estados Unidos mostram que em torno de 80% das úlceras duodenais estão associadas à infecção por H. pylori e 60% das úlceras gástricas. Aqui no Brasil, a gente não tem muito estudo epidemiológico avaliando isso, mas a estimativa é que em torno de 95% das úlceras duodenais estejam associadas à infecção por H. pylori, já que aqui é uma infecção de prevalência bem maior, né? A segunda causa mais importante é o uso de anti-inflamatório. É importante que vocês saibam que na maioria das situações de úlcera péptica, uma dessas duas situações vão ser encontradas, tá? Tanto o anti-inflamatório quanto o ácido acetilsalicílico. E a doença ulcerosa péptica, ela pode ocorrer em até 45% dos pacientes que usam essa medicação de forma crônica. Existem outras drogas potencialmente ulcerogênicas, principalmente por alterar os mecanismos de defesa da mucosa, sejam epiteliais, sejam pós-epiteliais, como por exemplo a cocaína, né, que é uma droga vasoconstritora, pode diminuir o fluxo sanguíneo da mucosa gastroduodenal, isso gera aumento do risco de úlcera, alguns quimioterápicos, alguns imunossupressores, algumas medicações para osteoporose, como o alendronato e o lisendronato, que estão mais associadas a úlceras esofágicas, mas podem em algumas situações também estar associadas à úlcera gástrica. Condições hipersecretórias,
vocês, são condições que aumentem de forma anormal a histamina, a gastrina ou a acetilcolina pode estar associada à úlcera péptica. Essas condições são mais raras, como gastrinoma, mastocitose sistêmica e algumas síndromes mieloproliferativas associadas à vasofilia. E outro fator de risco importante, como eu já citei para vocês, a gente estava falando dos mecanismos pós-arteriais, que é a instabilidade hemodinâmica. Por isso que vocês vão ver quando vocês estiverem internados, praticamente todos os pacientes internados na UTI em choque, né, seja, como eu falei para vocês, hipovolêmico, séptico, cardiogênico, eles vão estar com profilaxia de úlcera de estresse. Então, ou eles vão estar com inibidor de bomba de prótons ou antagonista H2, porque apesar da produção de ácido dele estar normal, os mecanismos de defesa estão alterados pelo menor fluxo da mucosa, tá? Então, a úlcera de estresse é a úlcera de estresse hemodinâmica. Estresse psicológico não gera úlcera péptica, tá? Então, existe um folclore, né, de que, eu estou muito estressada, minha úlcera, né? A gente vê isso às vezes em filmes, certo? Mas não existe nenhuma relação de transtorno psiquiátrico associado à úlcera péptica. O que acontece é, quando a gente tem um estresse maior, a gente tem uma sensibilidade maior, né, por alteração do eixo cérebro-intestino. Então, muitas vezes a gente tem uma hipersensibilidade do trato gastrointestinal, por isso que a gente percebe mais os sintomas. Mas aqui nessa aula e no geral, úlcera de estresse quer dizer úlcera de estresse hemodinâmico, certo? Agora falando sobre a relação da úlcera péptica com a H. pylori, é estimado que menos de 20% dos pacientes que têm infecção por H. pylori vão evoluir para a úlcera péptica, né? Então, apesar da infecção por H. pylori ser a causa mais comum de úlcera péptica, é a minoria dos pacientes que têm H. pylori que vão evoluir com úlcera péptica, tá? Os estudos mostram que menos de 20%. Isso acontece porque não é só ter infecção por H. pylori que você vai evoluir com úlcera péptica. Existem algumas características, tanto da cepa infectante quanto do hospedeiro, e da interação dos dois, que vão influenciar esse maior risco de evolução para a úlcera. Normalmente, pacientes que têm história familiar de úlcera péptica têm um risco maior, tá? Pacientes que fumam, que bebem, né, que usam outras drogas que podem influenciar na defesa da mucosa, eles também têm um risco maior, certo? E a virulência da cepa, tá? As cepas com gene KRA positivo, eu até faço essa mnemônica, certo? São cepas que mais frequentemente estão associadas a úlceras pépticas, tá certo? Então, não basta ter infecção por H. pylori, existem vários fatores do hospedeiro e da cepa que influenciam a evolução para essa patologia, tá? Em relação aos anti-inflamatórios, os anti-inflamatórios eles vão gerar úlcera péptica, principalmente pelo efeito de inibição da ciclooxigenase, né? Como vocês viram lá na farmacologia. Então, por diminuição da ciclooxigenase, vai ter menor produção das prostaglandinas, que são substâncias muito importantes para a produção de músculo e bicarbonato, certo? Para todos aqueles mecanismos de defesa da mucosa, inclusive vasodilatação. Então, os inibidores, os anti-inflamatórios que têm uma ação mais seletiva para a ciclooxigenase tipo 2, que é aquela que é produzida apenas em situações patológicas, eles tendem a levar menos lesão no trato gastrointestinal. Mas aqueles não seletivos, eles tendem a ter mais risco, tá? Lembrar que a ciclooxigenase 1 é aquela que atua nos mecanismos fisiológicos, tá? Normalmente a ciclooxigenase 2, ela só vai acontecer em situações patológicas. Por exemplo, se eu tenho infecção por H. pylori, né, eu vou ter uma maior produção de ciclooxigenase 2. Então, pacientes que têm infecção por H. pylori, mesmo anti-inflamatório específico para COX-2, pode trazer mais risco de infecção ou de lesão da mucosa, tá? Mas, no geral, os anti-inflamatórios menos seletivos são os que trazem mais risco, certo? Aqui, só mostrando para vocês, mais ou menos, em relação à seletividade e ao risco de úlcera péptica. Como vocês veem, o cetoprofeno, que é um anti-inflamatório que é muito utilizado, né, que tem um alto poder analgésico e anti-inflamatório, é um dos que mais está associado
tá? Ele é mais seletivo para COX-1. E os inibidores que são mais seletivos para COX-2, tipo celecoxib, né, rofecoxib, eles têm um risco menor de úlcera péptica, tá? Apesar de que em situações em que eu tenho outro fator que pode levar à lesão de mucosa, como infecção por H. pylori, só um exemplo, mesmo seletivos para COX-2 podem ser potencializadores do risco de lesão na mucosa. Existem também fatores do próprio hospedeiro que aumentam a chance de úlcera péptica associada ao uso de anti-inflamatório, tá? Então, pacientes que têm história prévia de úlcera péptica, pacientes mais idosos têm um risco maior de fazer úlcera péptica com uso de anti-inflamatório. Então, a gente tem que pensar 10 vezes antes de passar um anti-inflamatório para um paciente acima de 60 anos, tá? Além da questão de lesão da mucosa do trato gastrointestinal, lembrar que os anti-inflamatórios, eles estão mais associados a ulcerapépticos gastroduodenais, mas eles podem levar a ulceração em todo o trato gastrointestinal, inclusive no cólon, tá? Então, quanto mais idoso o paciente, principalmente acima de 60 anos, esse risco é maior. Fora o risco de alteração de função renal, né? Porque o anti-inflamatório também traz um risco maior de dano renal. Lembrar de usar concomitantemente mais de um anti-inflamatório, isso também pode influenciar. Então, às vezes, o paciente usa AS para profilaxia primária ou secundária de doença cardiovascular. Muito cuidado na hora de prescrever um anti-inflamatório nesse contexto, porque você traz um risco maior, né, para esse paciente ter um sangramento do cerebro renal. E o uso de outras drogas, tipo corticoide, anticoagulante e álcool, associado ao anti-inflamatório. Normalmente, o corticoide, isoladamente, ele não gera risco significante para a úlcera gastroduodenal. Mas você usar corticoide junto com o anti-inflamatório, né, isso traz um risco maior. O anticoagulante também, isoladamente, ele não vai aumentar o risco de úlcera péptica, né? Ele pode aumentar o risco de sangramento em um paciente que já tem outro fator que gera úlcera péptica. Então, o paciente usando anti-inflamatório e ainda associando o anticoagulante, o risco dele ter úlcera e complicação é maior, tá? E o etilismo isoladamente também não é causa de úlcera péptica, mas você fazer anti-inflamatório no paciente etilista, você vai também trazer um risco maior, tá? E existem algumas comorbidades que os estudos mostraram, a gente não sabe muito bem o porquê, mas que tem também um risco maior de evolução para a úlcera péptica, como as cardiopatias e a artrite reumatoide, que é uma doença que a gente acaba fazendo muito anti-inflamatório, né? Por isso que é importante a gente sempre pensar mais em droga modificadora de doença, analgesia, do que só passar anti-inflamatório nas crises de dor, porque são pacientes que têm um risco maior de úlcera péptica, tá? Em relação ao quadro clínico, né? Como é que os pacientes com úlcera péptica vão se manifestar? Então, como é que a gente vai imaginar que aquele paciente que está ali na nossa frente pode estar evoluindo com úlcera péptica? Então, lembrar que nem toda úlcera péptica é sintomática. Muitas vezes a primeira manifestação pode ser uma complicação, que é a hemorragia digestiva. Então, às vezes, o paciente nunca teve nem uma epigastralgia e a primeira manifestação dele pode ser só vomitação, tá? Isso não é incomum. Mas, quando sintomático, normalmente o paciente vai apresentar sintomas dispépticos que podem ser até inespecíficos. Eles podem ter dor epigástrica, que pode ser tanto em queimação quanto em pontada, tá? Geralmente é uma dor pouco intensa. É aquela dor que faz o paciente marcar uma consulta, mas dificilmente faz o paciente ir para emergência, tá? Geralmente ele tem períodos de acalmia entre os períodos de maior exacerbação da dor. Então, às vezes o paciente passa uma semana sentindo aquela dor chata todo dia, nada, a dor passa e daqui a uma semana ele volta a sentir dor de novo. Então, ela pode ter esses períodos de exacerbação e acalmia, tá? E pode ter outros sintomas inespecíficos, tipo empachamento, plenitude pós-prandial, náuseas e vômitos, tá? Então, nesse contexto é que normalmente a gente desconfia de úlcera péptica. Lembrando que esses sintomas podem se confundir com uma dispepsia associada ao H. pylori, né, uma dispepsia funcional, por exemplo. Existem alguns sinais de alarme que fazem a gente pensar mais em úlcera péptica. Quando o paciente tem alguma evidência de sangramento, né, que deve ter melena, deve ter
história de hematemesis, um paciente que às vezes você faz um hemograma e tem uma anemia ferropriva, certo? Um paciente em que já os sintomas despertam à noite. Então, esses são alguns sinais de alarme que a gente acaba pensando mais em úlcera péptica do que dispepsia simples. E, normalmente, pacientes acima de 40 anos com esses sintomas dispépticos, a gente acaba sempre fazendo endoscopia, tá? Porque o risco de úlcera péptica é maior em pessoas acima de 40 anos, certo? E, como eu falei para vocês, as úlceras pépticas, muitas vezes, elas podem passar meses sem gerar sintoma, e o primeiro sintoma pode ser a manifestação de uma complicação, tá? Geralmente, as úlceras duodenais, isso é o geral, o paciente nem sempre vai ler o livro, tá, gente? Mas tem algumas características do tipo de dor do paciente que fazem a gente pensar mais em úlcera duodenal e características que fazem a gente pensar mais em úlcera gástrica. Geralmente, a úlcera duodenal, ela é pior com o jejum, certo? Então, quando o paciente perde aquele fator de tamponamento, né, que é o alimento, né, na posição gastroduodenal, que a mucosa acaba tendo mais contato com o ácido, ele geralmente tem mais dor. E a dor melhora quando ele come, melhora quando ele toma antiácido, certo? Geralmente, esses pacientes têm despertar noturno pela dor. Um despertar noturno por dor epigástrica, acende sempre aquela luzinha de que o paciente pode estar evoluindo com úlcera péptica, tá? Normalmente, os sintomas dispépticos por dispepsia funcional, dispepsia associada ao H. dificilmente despertam o paciente à noite. E lembrar que esses pacientes podem, inclusive, ter ganho de peso e hiperfagia porque a dor melhora quando come. Então, eles acabam comendo mais porque acham que alivia a dor. Já a úlcera gástrica, ela tende a não ter esse comportamento de melhora com a alimentação, tá? Geralmente pode até piorar quando se come, tá? Esse alívio com o alimento ou com o antiácido pode não ocorrer, porque geralmente na úlcera gástrica o problema não é aumento do ácido, geralmente é alteração dos mecanismos de defesa da mucosa, e aí nesse contexto os pacientes podem ter anorexia e perda ponderal, tá? E também é um sinal de alarme de que o paciente pode estar evoluindo com úlcera péptica. Mas como eu falei para vocês, nem sempre o paciente vai ter sintoma dispéptico, ele pode ter ou não, e muitas vezes ele já pode se apresentar inicialmente só com a complicação da úlcera, que a principal é a hemorragia digestiva, né, o sangramento, tá? Em torno de 15 a 20% dos pacientes com úlcera péptica vão evoluir com essa complicação, tá? E úlcera péptica é a causa mais comum de hemorragia digestiva alta, certo? Então, se chegar um paciente para vocês vomitando sangue ou evacuando em forma de melena, a principal coisa que deve vir na cabeça de vocês é úlcera péptica, certo? Em torno de 50% dos casos de hemorragia digestiva alta são por úlcera péptica. As outras complicações, elas são menos comuns, tá? Como as perfurações, hoje em dia a gente vê cada vez menos, com o uso amplo dos inibidores de bomba de prótons, né? Geralmente o paciente não chega na situação de perfurar, às vezes ele chega na situação de sangramento, porque muitas vezes ele não tem sintoma até sangrar. Mas geralmente aquela úlcera mais profunda, a úlcera que vai perfurar, o paciente geralmente tem sintoma. Então hoje, estima-se que só que 5% no máximo dos pacientes com úlcera péptica vão evoluir com perfuração. E normalmente é mais comum nas áreas em que a mucosa é mais fina, tá? Que é na pequena curvatura gástrica e na parede anterior do cubo duodenal. São as áreas que mais costumam perfurar. E outra manifestação também são as estenoses, né? Estenose pilórica, estenose da primeira porção duodenal, tá? Essas estenoses também são cada vez menos frequentes, mas pode acometer até 2% dos pacientes com úlcera péptica. Às vezes eles têm uma úlcera que gera um processo inflamatório tão intenso nessas áreas de lumen mais estreito, como o piloro e a primeira porção duodenal, que realmente isso pode fechar e o paciente ter manifestação de obstrução alta, né? Que é saciedade precoce, vômito, que isso também é um sinal de alarme, tá? Então, saciedade precoce, vômito persistente, o sinal do vasculejo, não sei se vocês lembram disso na semiologia, que é aquele paciente que sente o abdômen distendido e quando você balança, você escuta o líquido. Porque geralmente nessas áreas de estenose, né, acaba aumentando o volume do estômago e
estreitamento associado à úlcera péptica é cada vez mais raro, tá? Apesar de que o sangramento não, a prevalência de sangramento não parece ter diminuído. Os sintomas, como eu falei, sugestivos de complicação, principalmente relacionados à hemorragia digestiva por úlcera, melena, hematêmese, tá? Os pacientes que evoluem com obstrução, né, pode ter náusea, vômito, distensão abdominal, e os que evoluem com perfuração pode ter sinal de peritonite, instabilidade hemodinâmica, tá? Então, essas características são características que indicam que o paciente com úlcera péptica evoluiu com complicação, tá? Como eu falei para vocês, eu gosto muito de destacar isso, porque é muito comum a gente ver isso lá na emergência do HGF. Muitos pacientes que são admitidos em hospital com complicação grave de úlcera péptica nunca tiveram sintomas dispépticos previamente. Então, pode acontecer que a primeira manifestação já seja a complicação, tá? Não é porque o paciente nunca teve epigastralgia que a causa da HDA dele, da hemorragia digestiva alta, não é úlcera péptica, certo? O diagnóstico é endoscópico, né? Como a gente viu, as manifestações clínicas elas podem ser inespecíficas, mesmo as complicações podem acontecer em outras situações. Hemorragia digestiva alta pode estar associada a varizes de esôfago, a síndrome de Mallory-Weiss, a angiectasia do estômago, então não é específico para a úlcera péptica, né? Desde que o paciente não tenha sintomas dispépticos. Então, se o paciente tem sintomas dispépticos com mais de 40 anos, com sinais de alarme, esse paciente precisa ir para a endoscopia, né? E aí, na endoscopia, a gente vai ver a lesão, né? A úlcera aqui é um exemplo de uma úlcera no antro gástrico, que é a localização mais comum. Geralmente, o aspecto é esse, de uma ferida, né? Com o centro coberto de fibrina, tá? Esse outro é um exemplo de uma úlcera na primeira porção duodenal. Também, geralmente, ela é bem delimitada, né? Os bordos elevados, é simétrica, um lado é muito semelhante ao outro, certo? Então, esse é um aspecto realmente de úlcera péptica. Muitas vezes o endoscopista, quando olha, já diz, um aspecto é bem de úlcera péptica, certo? Que é essa característica, né? Ela é ovalada ou arredondada, os bordos são homogêneos, né? O centro deprimido também de forma homogênea, o centro recoberto de fibrina, tá? Aqui a gástrica e aqui a duodenal. Lembrar que, como a causa mais comum de úlcera péptica do nosso meio é a infecção por H. pylori, uma vez que o endoscopista vê a úlcera péptica, ele tem que investigar a infecção por H. pylori. Aí, às vezes, os alunos perguntam, professor, o paciente está sangrando pela úlcera e eu vou biopsiar o estômago para pesquisar H. pylori? Vai, certo? E, infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem teste não invasivo. E a gente tem que biopsiar o corpo e o antro gástrico para pesquisar o H. pylori, tá? Então, independente se o paciente está sangrando ou se ele não está sangrando, se eu faço endoscopia e tem uma úlcera lá, eu tenho que tirar um pedaço do corpo, um pedaço do antro, para pesquisar H. pylori, já que é a principal causa, tá? Se o paciente nunca tratou, eu posso fazer só o teste da urease, que é um testezinho que a gente faz a reação, né? Bota no vidrinho, tem um líquido. Se reagir é porque tem urease, nosso corpo não produz urease, se tem urease é porque tem H. pylori, né? Ou eu posso mandar para o histopatológico, né? Aí o patologista faz a preparação da lâmina, observa. O bom do histopatológico é que, além de avaliar a presença do H. pylori, eu também consigo definir se tem inflamação na mucosa, se já tem atrofia, metaplasia, né? Que são as consequências da infecção por H. pylori. E só lembrando, gente, que no contexto de úlcera gástrica, além de biopsiar o corpo e o antro para pesquisar H. pylori, eu também tenho que biopsiar a úlcera. Porque os adenocarcinomas e as outras neoplasias de estômago podem se manifestar inicialmente como úlcera. E às vezes o aspecto é muito semelhante ao aspecto de úlcera péptica, principalmente nas fases mais iniciais. Então, mesmo que eu tenha uma úlcera bem bonitinha, bem redondinha, se ela for no estômago, eu tenho que, além de pesquisar o H. pylori, biopsiar a úlcera, certo? Para eu ficar tranquila de que aquela úlcera é péptica e realmente não é uma forma inicial de uma neoplasia gástrica, tá certo? Então, úlcera duodenal eu posso só biopsiar o estômago para pesquisar H. pylori. Úlcera gástrica,
Se eu achar, eu tenho que biopsiar o estômago para pesquisar o H. pylori e biopsiar a úlcera, certo? A gente biopsia os 4 quadrantes, tá? Para descartar a possibilidade de câncer gástrico. Não precisa biopsiar, porque neoplasia de duodeno é raro, muito raro. Diferente da neoplasia gástrica, que é muito comum. A gente só biopsia a úlcera duodenal quando a gente não encontra uma causa, tipo H. pylori é negativo, o paciente não é anti-inflamatório, você faz supressão ácida e a úlcera não cicatriza, aí você biopsia, porque pode ser uma úlcera infecciosa, pode ser uma manifestação de doença de Crohn, né? Então a úlcera que não cicatriza, que você não encontra a causa, se mesmo no duodeno você biopsia, mas inicialmente não. Inicialmente a gente só biopsia a gástrica, porque essa é que tem mais relação com a neoplasia, certo? Então a duodenal você só biopsia na dúvida diagnóstica. Ou se de cara você já vê que é uma úlcera estranha, é aquela úlcera com infiltração, ela não é simétrica, tem uma área mais endurecida, você biopsia, certo? Mas se for um aspecto bem fético, úlcera duodenal a gente não biopsia normalmente, tá? Mas biopsia o corpo e o antro gástrico para pesquisar H. pylori. Aqui só mostrando para vocês, vocês vão entrar no internato agora, muitas vezes vocês vão estar lá na emergência, no ambulatório, e vocês vão receber um laudo de endoscopia, né, mostrando que o paciente tem uma úlcera, e nesse laudo vai ter a classificação da úlcera, tá? Se vocês estiverem no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, a classificação é a mesma. A gente usa a classificação de Sakita, tá? Sakita A é a úlcera que está ativa, que é aquela que a ferida está inflamada, certo? Você vê a lesão deprimida, poros elevados, fundo recoberto de fibrina. A úlcera H é aquela úlcera que está em cicatrização, que você já vê a fibrina bem tênue, você já vai ver assim, a área de ulceração mais superficial, tá? E a úlcera S é a úlcera que está cicatrizada. E muitas vezes a gente vê só isso, uma convergência de pregas daquela área que teve a úlcera, cicatriza e ela retrai. Aí forma só uma convergência de pregas. Ou às vezes você pode ver só uma linhazinha branca, como a gente vê uma feridinha na pele. Tá? Então essa é a úlcera cicatrizada. Então Sakita A ativa, Sakita H healing, né? Em cicatrização, e Sakita S é scar, que é só cicatriz, certo? Então vocês vão ver muito frequentemente no ambulatório essa classificação. Mas quando vocês estiverem na emergência, no contexto de hemorragia digestiva alta, a gente usa outra classificação, que é a classificação de Forrest. Essa classificação ela é muito importante porque, de acordo com o aspecto da úlcera, eu vou saber se essa úlcera tem um risco maior de ressangrar ou se é uma úlcera mais tranquila, que muitas vezes dá para eu tratar ambulatoriamente, tá? Então, o Forrest 1 é aquela úlcera com sangramento ativo, certo? O endoscopista olha para ela e às vezes acontece isso. Vocês conseguem ver que na figura é um jato de sangue. Ele coloca o endoscópio lá, o sangue saindo da base da úlcera. Isso aqui é Forrest 1. Ele tem que agir agora, né? Ele tem que fazer algum método de cauterização, porque senão não vai parar de sangrar, né? E a Forrest, esse é o A. A 1B é que está sangrando, mas é um sangramento assim em babação. O endoscopista também tem que agir aí, porque se ele não cauterizar, tem um risco grande de ressangramento. O Forrest 2 é aquela úlcera que não está mais sangrando, mas ela pode ter alguns estigmas de que me dizem que eu tenho que agir, porque senão ela vai ressangrar. Um desses estigmas é ver um cotinho vascular. Certo? É você olhar para a base da úlcera e ver assim os vasos visíveis. Aí o endoscopista também vai ter que agir. Gente, eu não quero que vocês decorem quando o endoscopista vai ter que agir ou não, tá? É só para vocês entenderem um pouco, porque vocês vão estar já na emergência e vocês vão ver isso. E, então aqui o endoscopista tem que agir também. No Forrest 2B, eu não vejo vaso, mas eu vejo um coágulo em cima da base da úlcera. Aí vai depender da coragem do endoscopista. Se for um endoscopista que está no serviço terciário, que ele tem acesso a métodos de tratamento, né, eletrocautério, hemoclipe, ele é um endoscopista experiente, então ele vai lá e joga soro para ver o que tem embaixo do coágulo, né?
joga soro, joga soro, joga soro. Se ele vir que tirou do ar, começou a sangrar, ele age. Mas se eu estou no interior, ou eu estou no HGF que tudo tem, mas está faltando, né? Então eu acabo, não está errado eu deixar aquele coágulo parado e começar o tratamento clínico, tá? Então coágulo em cima, você pode tirar ou não, certo? Mas sangramento ativo e vaso visível, o endoscopista tem que agir. O Forrest 3 ou o Forrest 2C é aquele que eu não vejo mais coágulo, mas eu vejo aqueles pontinhos de hematina. Sabe aquela ferida que já está boa, mas às vezes você olha, ela tem assim uns hematinazinhas já casquinha, né? Aquela casquinhazinha de ferida. Então, uma ferida que não vai ter um risco muito grande de sangramento. Aqui também o endoscopista não precisa agir. E a Forrest 3, na verdade, é a saquita A. É a que a gente vê no ambulatório, que é aquela úlcera limpa, né? Que o paciente pode até ter sangrado, mas a úlcera já parou o sangramento sozinho. Então esse aqui também é só tratamento clínico, tá? Aqui é só para vocês saberem que existe essa classificação, vocês vão ver quando vocês estiverem na emergência. Também não quero que vocês decorem isso não, tá? Isso aqui, às vezes, nem gastro sabe decorar de cabeça. Lembrar, alguém continua mesmo? 3 é essa é a úlcera ativa, certo? Só que ela não tem estigma de sangramento. A fibrina está bem branquinha, eu não vejo nada de sangue. Não está cicatrizada. Ela está ativa, mas ela não tem estigma de sangramento recente, certo? Como eu falei para vocês, nem toda úlcera gastroduodenal é péptica, certo? Então, existem alguns diagnósticos diferenciais que a gente sempre tem que pensar, tá? No estômago, úlcera, sempre o diagnóstico diferencial é com neoplasia, tá? Então, geralmente as úlceras neoplásicas, elas não se feias. Vocês estão vendo como é diferente daquela que eu mostrei para vocês? Então, é uma úlcera bem assimétrica, tem uma área mais elevada, outra área mais retraída. Isso aqui é uma úlcera que não tem aspecto péptico, é uma úlcera que tem aspecto neoplásico, tá? Então, todas as úlceras que tiverem um aspecto diferente, elas devem ser biopsiadas, porque elas podem ser neoplásicas, como o adenocarcinoma, o linfoma, o leiomioma ou o leiomiosarcoma, tá? Principalmente se elas estiverem no estômago. Lembrar das úlceras infecciosas. Se eu estiver diante de um paciente imunossuprimido, né, um paciente com retrofíbrio não tratado, um paciente oncológico com doença autoimune, que está usando algum biológico, né, que tem um risco maior de doença oportunista, a gente tem que lembrar da possibilidade de tuberculose, sífilis, herpes e citomegalovírus, tá? São infecções que podem gerar ulceração no trato gastrointestinal. E as doenças neuromatosas, como por exemplo a doença de Crohn, tá? A doença de Crohn, ela pode ter ulceração da boca ao ânus, né? Então, às vezes, uma úlcera que não tem H. pylori, não tem indício inflamatório, né? Você faz a supressão ácida, a úlcera não cicatriza, tem que pensar nessas possibilidades. E a úlcera isquêmica, que geralmente vai acontecer em paciente que tem doença arterial importante, um paciente que tem angina mesentérica, né? Então, ele pode ter algum grau de isquemia da mucosa, certo? Então, esses são os principais diagnósticos diferenciais. Nem toda úlcera gastroduodenal é péptica, tá? E o tratamento, né? O tratamento, a primeira coisa no tratamento de uma úlcera péptica é eliminar a causa, porque se não eliminar a causa, a úlcera vai recidivar. Então, se o paciente tem infecção por H. pylori, eu tenho que tratar. E se ele usa anti-inflamatório, eu tenho que suspender o anti-inflamatório, tá? É muito importante, gente, que quando a gente estiver discutindo, né, avaliando o paciente com sintoma dispéptico, que a gente pergunte para ele se ele está usando anti-inflamatório. Porque às vezes a gente pergunta assim, você toma algum remédio? Não, não é nenhum remédio. Geralmente é disso, porque para ele anti-inflamatório não é remédio. Remédio que ele toma todo dia, remédio de pressão, remédio de diabetes. Então a gente tem que perguntar, não toma remédio para dor? De vez em quando, tomo de mesilida, todo dia. Entendeu? Que para ele não é remédio para dor. Então é importante a gente perguntar, usa AS, usa nimesulida, diclofenaco, profenide, né? Então, assim, é muito importante a gente perguntar exaustivamente. Porque muitas vezes a gente só pergunta, usa remédio, ele vai dizer que não, certo? Então, tem que perguntar, usa esse anti-inflamatório, né? Porque muitas vezes é uma causa associada. E para a úlcera cicatrizar, o que a gente faz é a terapia supressora ácida. Lembre da fisiopatologia. A úlcera vai ocorrer ou porque o ácido está muito alto,
ou porque os mecanismos de defesa da mucosa estão ruins. Então, se os mecanismos de defesa da mucosa estão ruins, mesmo que a minha produção de ácido esteja normal, essa úlcera nunca vai conseguir cicatrizar. Então, eu tenho que diminuir o ácido para ela poder cicatrizar, certo? Então, como o mecanismo é ácido dependente, né, então, o tratamento é terapia de supressão ácida. Então, a terapia de supressão ácida, ela é suficiente para cicatrizar a úlcera. Mas se eu não tirar o fator etiológico, que eu suspendo a supressão ácida, a úlcera vai recidivar. Por isso que a gente tem esse binômio aqui que a gente sempre tem em paciente. Não adianta só para prescrever IBP, por exemplo, né, se eu não eliminar a causa, tá? E o que a gente tem hoje de arsenal que realmente tem impacto importante na cicatrização da úlcera? A principal classe são os inibidores de bomba de prótons, né? Os famosos prazóis, que a gente já falou deles no tratamento da doença do refluxo, né? Então, no contexto da úlcera péptica, normalmente o tratamento é de 4 semanas para a úlcera duodenal e 8 semanas para a úlcera gástrica, tá? Por que eu coloquei aqui na úlcera duodenal 4 semanas controversa? Porque se a úlcera duodenal for associada à infecção por H. pylori, os estudos mostram que só os 14 dias de antibiótico com IBP já são suficientes para tratar a úlcera, certo? Então, muitas vezes a gente não precisa fazer mais de 2 semanas de supressão ácida. Só que como muitas vezes a gente não sabe se é radical ou não, a gente acaba fazendo 4 semanas. Na úlcera gástrica, mesmo que tenha infecção por H. pylori, a gente tem que fazer 8 semanas para cicatrizar a úlcera, tá? As doses dos IBP são essas e eles se mostraram, na maioria dos estudos, uma taxa de cicatrização que chega a mais de 90% em 4 semanas, certo? Então, a terapia de supressão ácida é muito eficiente para cicatrizar a úlcera péptica. Então, se você fez esse período de supressão ácida e a úlcera não cicatrizou, a gente tem que pensar naqueles diagnósticos diferenciados. Além dos IBPs, como a gente falou inclusive na aula de refluxo, a gente tem uma nova classe de supressores ácidos, que são os PCABs, que são os bloqueadores ácido competitivos de potássio, que eles são pelo menos tão eficientes como os IBPs. O tempo de tratamento em bula, tá? Estou falando para vocês em bula, mas geralmente 4 semanas também já é suficiente para cicatrizar uma úlcera duodenal. Mas em bula ele pede para fazer até 6 semanas para a úlcera duodenal e até 8 semanas para a úlcera péptica. A gente só tem uma medicação dessa classe aqui no Brasil, que é a vonoprazana. Ela tem uma eficácia semelhante aos IBPs para cicatrizar, mas quando associada aos esquemas antibióticos, os estudos mostraram que ela é mais eficaz para erradicar o H. pylori, tá? Então, se a gente vai fazer um esquema de tratamento para H. pylori, principalmente em paciente que já foi resistente ao esquema padrão, às vezes vale a pena trocar o IBP pela vonoprazana, tá? Porque aumenta a taxa de erradicação. Depois do tratamento, eu sempre tenho que avaliar se o H. pylori está erradicado, então não adianta eu fazer um antibiótico e mandar o paciente embora, tá? A gente sabe que no Brasil a taxa de resistência ela pode chegar a 30%. Então, o paciente fez o tratamento, depois eu tenho que avaliar se eu erradiquei ou não o H. pylori dele, tá? Essa avaliação, ela deve ser em pelo menos 4 semanas do final do antibiótico e o paciente tem que estar pelo menos 2 semanas sem usar inibidor de bomba ou outros supressores ácidos. Porque ele não pode estar usando IBP ou supressor ácido na hora que eu for fazer a biópsia para avaliar a erradicação? Porque os IBPs, eles são bacteriostáticos. Então, às vezes, se eu faço a biópsia, o paciente tomando IBP pode dar falso negativo. Então, eu trato com antibiótico, né? Trato com IBP. Quando terminar o tratamento, eu deixo ele 2 semanas sem nada. E aí, faço endoscopia, né? Aqui a gente acaba fazendo endoscopia, porque, como eu falei para vocês, a gente não tem os testes não invasivos, tá? Na úlcera duodenal, não necessariamente eu precisaria fazer biópsia, tá certo? Se o paciente está bem clinicamente, eu poderia fazer um teste não invasivo, como o teste respiratório, mas infelizmente a gente não tem disponível aqui. E na úlcera gástrica, o ideal é sempre reavaliar por endoscopia, que aí você vê a úlcera, vê se ela cicatrizou e faz as biópsias para avaliar a infecção, se a infecção por H. pylori foi erradicada. Lembrar que se a úlcera eu confirmei que era por H. pylori, eu tratei, fiz o exame de controle
controle, o H. pylori está negativo, esse paciente está de alta. Ele não precisa mais ficar tomando IBP. Às vezes a gente vê muito, gente, isso. O paciente, não, eu tive uma úlcera há 10 anos, ela tem H. pylori, eu tratei, o H. pylori erradicou e eu estou tomando omeprazol até hoje. Não tem o menor sentido, certo? Se a úlcera cicatrizou e você tirou a causa, não precisa ficar usando mais IBP. Esse paciente está de alta, certo? Geralmente a gente só faz IBP contínuo naquele contexto, por exemplo, do paciente que toma S para profilaxia, né? Principalmente profilaxia secundária, aquele paciente que já infartou, já teve um AVC, tem que tomar AS e ele fez uma úlcera pelo AS, aí eu tenho que manter o IBP porque ele não pode parar o AS. Então, se ele vai ter alguma coisa que altera os mecanismos de defesa da mucosa, eu tenho que fazer o remédio para diminuir ácido, né? Porque senão ele vai ulcerar de novo. Então, nesse contexto, a gente acaba fazendo o IBP contínuo, tá? E naquelas úlceras que eu não consegui definir a causa, eu biopsiei, não é neoplásica, não é infecciosa, mas eu paro o IBP e a úlcera abre de novo. Aí você deixa, certo? Mas normalmente cicatrizou, tirei o fator etiológico, não precisa. E lembrar que toda úlcera péptica, seja gástrica, seja duodenal, que não cicatriza com o tratamento convencional, a gente sempre tem que pesquisar aquelas causas raras que a gente falou, né? Neoplasia, gastrinoma, úlcera infecciosa e úlcera cística. E aí, assim, eu vou falar rapidamente sobre o tratamento da hemorragia digestiva alta, tá? Porque isso é uma coisa muito comum. Daqui a 2 anos e meio vocês vão estar dando plantão em hospital, dando plantão na UPA, e invariavelmente vocês vão se ver diante de um paciente com hemorragia digestiva alta, seja vomitando sangue, seja com melena. A primeira coisa que a gente vai fazer é a manutenção da hemodinâmica, né? Estabilização clínica, hidratação, certo? Manutenção das vias aéreas. Uma vez que o paciente esteve estável, a gente vai começar a medicação supressora ácida, mesmo que eu não saiba qual a causa do sangramento, tá? Então, o paciente chegou vomitando sangue com melena, esse paciente não pode ir para casa, né? Você sabe, não pode ir para casa. Então, esse paciente tem que ficar internado, né? E mesmo que eu não saiba a causa do sangramento, com mais de 50% das hemorragias digestivas altas são por úlcera péptica, eu tenho que fazer supressão ácida. Se a endoscopia mostrar outra coisa, depois eu suspendo, tá? E aí é indicado fazer 80 mg de omeprazol, que é o que geralmente a gente tem no endovenoso, no serviço público, até no privado. E depois eu deixo 40 mg a cada 12 horas. Existem alguns estudos que mostram que você pode fazer infusão contínua, mas o omeprazol que a gente tem aqui no Brasil, ele não é estável, então não dá para fazer infusão contínua. E não tem, os estudos mostraram que também não tem muita diferença de você fazer 40 de 12 em 12 em relação à dose de 8 mg hora, tá? Então, faz 80 mg e depois deixa 40 de 12 em 12, certo? Isso aí todo médico generalista tem que saber, que vai chegar, quando vocês estiverem de plantão, vai chegar um paciente assim. Antes de saber o que ele tem, porque a chance dele ter uma úlcera sangrando é mais de 50%, mesmo que ele seja cirrótico. Mesmo que ele chegue e diz, doutor, eu tenho farinha de esôfago, mesmo assim você faz o IBP. Porque o cirrótico também pode sangrar por isso, certo? Então, chegou sangrando, estabiliza, IBP, bônus, 40 de 12 em 12 e chama endoscopista, certo? Normalmente, a gente faz a endoscopia nas primeiras 24 horas da admissão hospitalar. Se você estiver no interior, se não tiver endoscopista de sobreaviso, tem que regular o paciente, tá? Por favor, não mandem paciente que teve hemorragia digestiva alta para casa, porque ele vai chegar em casa e ele vai sangrar de novo, certo? A chance dele sangrar de novo é muito alta. Então, só mandem para casa depois que o endoscopista vir, ver qual é o Forrest. Se for um Forrest baixo risco de ressangramento, aí você faz o IBP oral, manda o paciente para casa, né? Ele vai coletar a amostra para ver se tem H. pylori, você conversa se ele usa anti-inflamatório, já manda suspender. Não, não é de rotina. Às vezes, quando o paciente é cirrótico, às vezes você faz, né? Teripecina ou ortreotide, até fazer endoscopia, mas você não faz de rotina para todo mundo normalmente. Só no cirrótico, né? Aquele que já tem estigmas e tal, né? Mas assim, você não faz de rotina. Teripecina é raro você ter no SUS, né? Que é um droga de alto custo, às vezes o que você tem mais à disposição é o ortreotide. O que a gente faz para todo mundo é IBP, certo? Mas se tiver estigma de epoplastia crônica, você pode começar um vasopressor, né?
vasoconstrictores, certo? Mas aqui, essas medidas vocês vão conseguir fazer se vocês estiverem em qualquer hospital. Aí assim, isso aqui é aquilo que eu falei para você, né? Vai depender do endoscopista, isso aqui não testes e prova, tá, gente? Só para saber se tem sangramento ativo, o endoscopista tem que agir, né? Se não tem estigmas de alto risco de ressangramento, o tratamento pode ser só químico. Lembrar que após a realização de terapia endoscópica, por exemplo, o paciente chegou e teve que fazer terapia endoscópica lá no procedimento porque era correstível ou correstibilidade. Aí você tem que deixar esse paciente internado por 72 horas com o IBP endovenoso. Quando ele melhorar, né, com essas 72 horas, se ele não tiver novo ressangramento, aí ele pode ir para casa usando o IBP oral, certo? Nos pacientes que não foi preciso fazer nenhum método terapêutico na endoscopia, você pode fazer o IBP oral e mandar ele para casa, né? Lembrando que eu tenho que orientar que ele tem que checar a biópsia depois, se deu ou não H. pylori, né, ou teste da urease, e se ele usa o inflamatório, ele não pode mais tomar. Não é mais indicado você fazer endoscopia second look porque o paciente te estigma de sangramento, certo? Você só repete a endoscopia se mesmo com tratamento o paciente ressangrar durante aquela internação, certo? Se ele fizer anemia, melena, tá? E lembrar que as úlceras muito grandes, principalmente acima de 2 centímetros, as que estão na pequena curvatura alta gástrica e na parede superior posterior do bulbo abdominal, tem mais risco de ter sangramento mais volumoso, tá? Então são úlceras que quando a gente vê, a gente fica assim cola mais no paciente. Lembrar que se eu faço uma terapia endoscópica e o paciente ressangra, eu peço endoscopia, ele sangra de novo, depois da segunda tentativa de tratamento endoscópico falha, não adianta tentar uma terceira. Aí ou eu chamo o radiologista intervencionista para embolizar aquele vaso que está sangrando, ou eu chamo o cirurgião, tá? Então, o paciente que sangrou, chamei o endoscopista, ele tratou, sangrou de novo, chamei o endoscopista, ele tratou. E depois da segunda tentativa ele sangrou de novo, não adianta mais chamar o endoscopista, ou radiologista intervencionista ou cirurgião, certo? Isso é outra coisa importante, tá? Lembrar, mais uma vez, que a biópsia para a pesquisa de H. pylori, ela é sempre recomendada, mesmo que a úlcera esteja sangrante. O único problema é que quando você faz a pesquisa de H. pylori no contexto de sangue no estômago, você diminui a sensibilidade do teste. Então, mesmo que venha negativo, é bom depois, né, quando o paciente estiver bem e tal, você repetir o teste para tanto a biópsia ou o teste da urease para ver se realmente não tem H. pylori. Às vezes, na dúvida, você pode até pedir uma sorologia. A sorologia não é um bom teste para ver infecção ativa. Mas se o paciente nunca tratou e ele tem uma úlcera que você não sabe a causa, né, e ele tem uma sorologia positiva para H. pylori, deve ser por H. pylori mesmo. Então, a sorologia, às vezes, ela tem alguma importância nesse contexto, certo? Ficou claro, gente? Vocês têm alguma dúvida? A gente deu para resolver alguma coisa. Agora a gente vai falar, essa parte é mais rápida. A gente vai falar sobre isso agora, certo? Nunca retrata com o mesmo esquema, sempre tenta retratar até a terceira vez, porque eu vou falar sobre isso, tá? Então agora a gente vai falar especificamente sobre infecção por H. pylori, tá certo? Que é a principal causa de sintoma disfético e ulceropético no nosso meio, tá? Então, a infecção por H. pylori é a causa mais comum de infecção crônica no mundo, tá? Esse aqui é o H. pylori, prazer, gente. Ele é um constituinte-chave do microbioma humano. Ele já está há tanto tempo com a gente que ele já faz parte do nosso microbioma. E eles são as únicas bactérias que são capazes de viver no meio tão inóspito que é o nosso estômago, né? Um meio com pH super ácido. Mas eles conseguem viver aí porque eles produzem uma substância chamada urease que acaba modulando o pH ao redor dele e ao redor dele o pH fica ácido. E aí consegue sobreviver, certo? Sugere-se que em torno de 50% da população mundial tem H. pylori, tá? E aqui no Brasil é estimado que 70%
pylori é o status socioeconômico durante a infância, isso nos países em desenvolvimento. Aqui no Brasil é tão endêmico que mesmo que você tenha estudado a sua vida inteira na escola particular, que você seja um garoto Nutella, mesmo assim você tem risco de pegar infecção por H. pylori, tá? Nos países desenvolvidos é diferente, está muito mais associado ao estado socioeconômico, tá? Principalmente durante a infância, porque a maioria de nós, a gente adquire o H. pylori na infância mesmo, na primeira e na adolescência, tá? Quanto maior a aglomeração em casa, então quanto mais pessoas vivem naquela casa, quanto mais irmãos você tem, né, quanto mais você compartilha a cama com outros familiares e em locais em que não tem água corrente, tá? Isso são fatores de risco para infecção por H. pylori, certo? E é importante que vocês saibam que a reinfecção na vida adulta é muito rara, por isso que a gente trata. Porque se fosse muito fácil recontaminar, tratando, né? Então, assim, normalmente a gente adquire o H. pylori na infância e na vida adulta, uma vez que a gente erradica, é muito raro a recontaminação. O que muitas vezes acontece é falso negativo. O paciente trata, continua tomando omeprazol, não suspende para fazer endoscopia e às vezes vem negativo e na verdade é negativo porque estamos na IBP, certo? Então, o risco de recontaminação na vida adulta é muito raro. Mas a contaminação é com fezes ou vômitos de pessoas que têm H. pylori, certo? Então, assim, se você tiver contato, por exemplo, a pessoa tem infecção por H. pylori, né? Aí ela vomitou. Aí ela foi no banheiro, não lavou na mão, pegou na maçaneta, você foi, pegou na maçaneta, aí você comeu. Normalmente é assim. O método realmente é incerto, mas o humano é o principal reservatório do H. pylori, então o H. pylori ele passa de pessoa para pessoa e geralmente por transmissão, que a gente chama gastro-oral, ou seja, contato com vômito, né, de pessoa que tem H. pylori, fecal-oral, contato com fezes de pessoa que tem H. pylori, e existem algumas teorias que colocam que pode existir a transmissão oral-oral, certo? É raro, mas pode acontecer. Às vezes uma pessoa tem refluxo, entendeu? Bota a colher na boca, às vezes divide a comida, né? Ou teve um episódio de vômito. Então, assim, há essa possibilidade. H. pylori pode passar pelo beijo? É menos provável, mas pode. Certo? É menos provável, mas pode. Lembrar que nos países em desenvolvimento a água contaminada é a principal fonte. Então, você tomar água que não é filtrada, não é fervida, tem mais chance dessa água ter sido contaminada com restos de outros humanos, né? Dejetos de outros humanos. E aí, existem várias condições associadas à infecção por H. pylori. Uma delas é a gastrite crônica ativa, que ela pode ser sintomática ou não, certo? Você pode ter uma gastrite crônica ativa e não ter sintoma nenhum, certo? E passar a vida inteira com essa gastrite crônica ativa aí e nem perceber, certo? Mas você pode ter sintoma. E os sintomas são sintomas que parecem sintomas de diabetes. Epigastralgia, empachamento, plenitude, vômito, né? São sintomas dispépticos inespecíficos. Uma vez que o paciente tem a gastrite crônica ativa e ele é sintomático, você tem que tratar o H. pylori, né? Mas não necessariamente ele vai ter sintomas sempre. Essa gastrite crônica ativa ela pode evoluir para a doença selosa péptica, em menos de 20% dos casos, mas pode acontecer. E ela também pode aumentar a chance de adenocarcinoma gástrico, tá? Então, a infecção por H. pylori é uma das principais causas de adenocarcinoma do tipo intestinal, né, no nosso meio. Lembrar que os pacientes com infecção crônica por H. pylori também têm um risco maior de linfoma gástrico, que é o chamado linfoma MALT, certo? E existem algumas evidências que apontam que a infecção crônica por H. pylori também pode aumentar o risco de púrpura trombocitopênica idiopática. Então, todo paciente que tem plaquetopenia, que você não consegue definir a causa, mesmo que você ache que seja autoimune, se tem H. pylori, muitas vezes a gente trata. Também pode estar associada à anemia ferropriva, tá? Porque a absorção do ferro ela é ácido dependente. O paciente que tem gastrite crônica por H. pylori,
ele pode ter uma menor ou maior produção de ácido, mas em algumas situações pode ter menor, e isso pode dificultar a absorção do ferro. Então, se o paciente tem uma anemia ferropriva, você não conseguiu definir a causa, mas ele tem H. pylori positivo, você tem que tratar também, tá? Lembrar que a maioria dos pacientes, como já falei, é assintomático, só 10 a 15% que vão evoluir para essas formas de manifestação mais grave, como úlcera péptica, câncer gástrico ou linfoma malte, assim como para a evolução da úlcera, depende tanto de fatores de risco do hospedeiro quanto da cepa. Para a evolução para câncer gástrico e para linfoma malte também tem essa associação. Então, a virulência bacteriana, os genes que regulam a resposta imune do hospedeiro, né? Pacientes que têm história familiar de neoplasia gástrica vão ter um risco maior de neoplasia gástrica associada à infecção por H. pylori. E de fatores ambientais. O paciente tem outros carcinógenos na sua vida, como tabagismo, etilismo, isso também pode aumentar o risco de complicação. O padrão de colonização do estômago define mais ou menos como é que vão ser as manifestações. Geralmente, quando o H. pylori está mais no antro, ele vai diminuir a produção de somatostatina, que vai aumentar a gastrina e aumenta a produção de ácido. Então, normalmente, quando o H. pylori está mais no antro, ele está mais associado à úlcera duodenal, que é aquela que está mais associada ao aumento da produção de ácido. Já quando o H. pylori tem um acometimento mais pangástrico, ele leva a uma gastrite crônica, que muitas vezes danifica as glândulas gástricas, o paciente evolui com gastrite atrófica, e aí essa atrofia da mucosa dificulta a defesa da mucosa, tá? E aí está mais associada à úlcera gástrica. E é esse tipo de acometimento que também está mais associado a câncer de estômago, tá? Então, geralmente, o paciente que tem gastrite atrófica associada à infecção por H. pylori tem um risco maior de câncer gástrico. O diagnóstico ele pode ser feito, né, o diagnóstico da infecção por H. pylori através do teste respiratório, mas a gente não tem teste respiratório no nosso meio. Se vocês forem estudar, a maioria dos livros texto vai falar paciente jovem, sem sinais de alarme, com sintomas dispépticos, eu não preciso, né, normalmente fazer endoscopia. Eu posso fazer só um teste não invasivo para H. pylori e se vier positivo eu trato, tá? Isso não é errado. Mas a gente não tem teste respiratório aqui. Mas isso é questão de prova, tá? Geralmente eles perguntam, paciente jovem com epigastralgia, mas sem sinais de alarme, sem perda de peso, sem melena, sem anemia, qual dessas opções seria a correta? Aí muitas vezes tem endoscopia, a mais correta pelos consensos, é um teste não invasivo. Se tiver H. pylori positivo, trata, certo? Então, paciente jovem, com sintomas dispépticos, sem sinal de alarme, eu posso fazer só um teste não invasivo. E se o H. pylori for positivo, eu trato. Eu não trato empírico H. pylori, tá, gente? Eu preciso de um teste mostrando que tem H. pylori para poder tratar, certo? Mas aqui no Brasil a gente não tem teste respiratório. O antígeno fecal monoclonal também pode ser uma opção, mas a gente também não tem disponível normalmente, certo? E a sorologia, como eu falei para vocês, é um bom exame para você saber se você já teve contato com H. pylori. Mas como ela pode ficar positiva, mesmo que o H. pylori seja erradicado, ela não é um bom exame para avaliar a infecção ativa, certo? Então, o que a gente faz mais na prática? A gente faz mais na prática endoscopia mesmo, tá? Infelizmente, a gente acaba fazendo endoscopia para todo mundo. Não só em paciente com mais de 40 anos com sinal de alarme. Aí a gente pega um fragmento do corpo e um fragmento do antro e a gente pode fazer ou o teste da urease ou a avaliação histopatológica. Quando vai para o histopatológico, geralmente são 2 fragmentos, tá? Lembrar que o paciente tem que estar pelo menos 2 semanas sem tomar supressor ácido ou antagonista H2 e pelo menos há 4 semanas sem usar qualquer antibiótico, porque senão tem risco de falso negativo, tá? Quando é que eu vou tratar? Eu vou tratar todo paciente que tiver úlcera, que tiver linfoma, que teve um câncer gástrico precoce que eu ressequei por endoscopia e se tiver sintoma, tá? Se tem sintoma, eu trato. Paciente que já tem alteração da glucosa pela gastrite crônica de glândula d'água, com atrofia e metaplasia, eu também tenho que tratar. Paciente que tem história familiar de câncer gástrico, eu também trato. Paciente que faz uso crônico de anti-inflamatório, AS, né?
que a infecção por H. pylori seria o segundo fator de risco que também tem que tratar. Naquele contexto de púrpura, trombocitopenia com anemia ferropriva, e eu não coloquei aqui mais desejo do paciente. Tá? Às vezes um paciente jovem, nunca teve sintoma, mas fez endoscopia de outra coisa que é o H. pylori positivo. O ideal é que você trate, né? Diferente de eu fazer uma endoscopia num paciente de 80 anos, que nunca teve sintoma e tem H. pylori. Né? Então, a gente sempre vai usar o bom senso, mas H. pylori bom é H. pylori pouco. Né? Então, o ideal é que você sempre trate, mesmo que o paciente não tenha sintomas, mas num contexto em que o benefício vai ser maior que o risco. É diferente de eu tratar um paciente de 80, 90 anos com 14 dias de antibiótico. Né? Então, às vezes, o risco que eu vou trazer para ele é mais alto do que o benefício, já que ele chegou aos 80 anos, provavelmente com infecção por H. pylori desde a infância nunca teve sintoma nenhum. Mas quando eu estou diante de um paciente bem jovem, 20, 30 anos, que tem toda uma vida pela frente, tem um H. pylori positivo, o ideal é tratar mesmo. Certo? E o tratamento a gente faz com antibiótico, tá? O esquema convencional de primeira linha é amoxicilina, 1 grama, claritromicina, 500 miligramas, com supressor ácido, que pode ser IVP ou PCAB, 2 vezes ao dia por 14 dias, tá? O tratamento agora são 14 dias. Cuidado com o livro-texto que vocês vão estudar, porque o consenso brasileiro é de 2018, mudou o período de tratamento. Antes eram 7 dias e agora são 14 dias, tá? Então, se vocês forem estudar para um livro mais antigo, pode ser que ainda tenha 7 dias. O tratamento hoje são 14 dias. Se você tratar, repetir a endoscopia, o H. pylori continua positivo, você tem que trocar o esquema. Por favor, gente, não tratem H. pylori 2 vezes com esse esquema, não tem sentido. Se não tratou a primeira vez, é porque a bactéria é resistente, tem que trocar o esquema. E pelo consenso, a gente troca a claritromicina pela levofloxacina, tá? No consenso, ele coloca 10 a 14 dias, mas normalmente a gente trata por 14 dias. Não tratou por segundo esquema. Se tivesse, teria. Poderia. Mas pode ser um teste invasivo se você tivesse comunidade. Sim, porque senão não vou saber se erradicou ou não. Existem alguns guidelines que eu li. O paciente tratou, ficou bem. Você não precisa repetir, porque provavelmente tratou, mas o ideal é que você realmente avalie, principalmente no contexto seropético, porque às vezes o paciente nem tem sintoma, né? Então o ideal é sempre avaliar. Mas no contexto do paciente que tratou só com sintoma e por 100%, às vezes você pode só acompanhar, mas o ideal é sempre avaliar, certo? Se não erradicou com a segunda linha, terceira linha, certo? Tem que mudar o esquema, essa terceira linha está lá no consenso, não quero que vocês decorem. Onde vocês estiverem, se vocês entrarem na internet, vocês vão ver o consenso, tem a tabelinha com todas as medicações. O que eu quero que vocês fixem é o esquema de primeira linha, que todo médico generalista tem que saber. Vocês vão sair daqui, pode ser que vocês vão trabalhar em posto de saúde, não é para encaminhar para um gasto para tratar o H. pylori pela primeira vez. Pelo menos isso todo médico generalista tem que saber. Amoxicilina, claritromicina e IVP, né, por 14 dias. Não respondeu? Aí você pode encaminhar para o gastro ou checar no consenso qual é a próxima escolha. Nunca tratem com o mesmo esquema, certo? Você vai fazer o paciente perder tempo e dinheiro. E além disso, você vai aumentar a chance de evento colateral. Então, não erradicou com o primeiro esquema, tem que trocar o esquema, tá? E tá lá no consenso. Normalmente a gente trata até a terceira vez. Não respondeu, a gente acompanha. Infelizmente, o H. pylori não é culturável. A gente não consegue fazer avaliação de resistência. A gente consegue definir a resistência por teste genético molecular, que a gente não tem disponível atualmente no nosso meio. Nem quem tem muito dinheiro, tá? Não tem teste molecular, de perfil de resistência na prática clínica. Então a gente trata até a terceira vez, não erradicou, a gente vai acompanhando, certo? Os consensos de tratamento de H. pylori sempre estão sendo atualizados. O nosso último é de 2018, mas provavelmente vai sair um novo nos próximos anos, tá? Então é importante sempre checar. Lembrar que para um regime ser considerado efetivo, eu tenho que ter uma taxa de erradicação acima de 80%.
infelizmente, com esse nosso esquema, a gente não tem. A taxa de erradicação é em torno de 70, tá? Então ele não é tão efetivo assim, né? A resistência é a principal causa de falha, né? E é aquilo que eu falei para vocês, que a gente só trata até 3 vezes. Então, para concluir, as úlceras pépticas, elas são soluções de continuidade na mucosa, né? Que vai além da muscular da mucosa, vai se desenvolver quando o efeito corrosivo do ácido clorídrico e da pepsina supera os mecanismos de defesa da mucosa. As úlceras duodenais são mais frequentes do que as gástricas. As manifestações clínicas podem ser inespecíficas, mas na maioria das vezes são sintomas dispépticos tipo dor epigástrica, ou o paciente já pode evoluir com alguma evidência de sangramento, tá? Os dois principais fatores de risco são a infecção por H. pylori e o uso de anti-inflamatório, que devem ser sempre exaustivamente investigados, e o tratamento se baseia na erradicação do H. pylori, na suspensão dos anti-inflamatórios e na secreção ácida, na inibição da secreção ácida para permitir a cicatrização da úlcera. Era isso, gente.